Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Confia no Senhor, alegra-te no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor e descansa no Senhor. É isso que Deus tem para nós. Amém? Hoje nós temos um pensamento, uma reflexão, que está aqui em Lucas, no capítulo 7, a partir do versos 36, seria o ministério de Jesus com os pecadores. Eu tenho um grande amigo meu, Franco. Poucas pessoas conhecem o Franco, e do meu rol de amizade. E o Franco é uma pessoa franca, na verdade. E ele tem alguns questionamentos, alguns pensamentos, e às vezes ele me procura e fala comigo, me pergunta. E um dos pensamentos, das dúvidas de Franco com a situação do mundo em relação a Deus e ao homem e tudo, ele veio me perguntar porque ele recebe críticas de que ele não acredita em Deus, de que ele é um pecador, principalmente infelizmente de cristãos, e que ele tem um X comportamento, que deveria ter comportamento, que deveria receber Jesus na vida dele, na casa dele. E é interessante porque eu, mostrando para o Franco, dentro daqui da palavra, justamente dentro dessa questão aqui de Lucas 7, da partir do 36, de uma pessoa que supostamente era um cristão, não, ele era na verdade um religioso, vivia dentro do judaísmo, mas era religioso. Esse que é o problema, né? Nós sermos religiosos. Então nós vamos ter aqui alguns personagens, principalmente 3 personagens, que são um fariseu, um religioso, uma prostituta e Jesus. E nós vamos ver então, foi que eu consegui explicar para o Franco a realidade do que é realmente ter Jesus. Estão falando aqui de um religioso e de uma prostituta, né? Aquela que estaria no inferno, no pensamento de muitas pessoas, né? E eu trago a prostituta também como um símbolo, um paradigma, um modelo de negro, de gay, de árabe, e aí vai afora, né? De religiões, e o que as pessoas elas deduzem do que elas estão olhando de fora e do que elas na verdade pensam dentro do coração. Então vamos lá com calma estudar aqui esse texto de Lucas no capítulo 7, a partir do versos 36, respondendo aí ao Franco, né? E 36 diz: convidou um dos fariseus, na verdade aqui a palavra aqui é herota, no grego, que ele pedia para Jesus para que fosse jantar com ele na casa dele, para que Jesus entrasse na casa dele, para que Jesus estivesse com ele no convívio da sua família, da sua casa, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Não se esquecendo que essa mesa, para nós entendermos, não é a nossa mesa de hoje, que nós sentamos, tem lá 8, 6, 10, 12 cadeiras, e ali comemos numa tábua, né? Ou no mármore, no cristal, sei lá, onde você ali senta para comer. E lá na frente, no versículo 49, vai falar das pessoas que estavam com Jesus, e a palavra ali, eles estavam, algumas traduções dizem que estavam reclinados, né? Que eles, na verdade, eles tipo quase deitavam ali, era uma tábua no chão com almofadas, e se deitavam ali, e Jesus estava deitado, né? E com os pés para trás ali. Então eis que uma mulher da cidade, pecadora, aqui no versos 37, pecadora ali aos olhos das pessoas. Alguns estudiosos dizem que ela era uma prostituta, eu não sei se é verdade, não sabemos qual tipo de pecado que ela tinha, e também não sabemos também porque não podemos nem julgar também. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, parece, segundo os estudiosos, que as pessoas, você dava um banquete, um almoço, um jantar, e as pessoas iam até para a janela para ver quem estava lá, entravam, e ela, apesar da sua condição de pecadora, ela entra na casa desse fariseu chamado Simão, e ela leva um vaso de alabastro com unguento.
Esse vaso de alabastro é um tipo de uma pedra. Esse existe muito, se você for na Itália, na Toscana, principalmente em Volterra, na cidade de Volterra, você vai ter bastante lojas que vendem alabastros, né? E aí você vê a coruja, elefante, joias, vasos, tudo de alabastro, que tinha dentro desse vaso, segundo alguns estudiosos, que a mulher trazia aquilo para um dia especial, geralmente no seu casamento, ela pegar aquele unguento, que não, a palavra unguento não é muito bem para cá, seria assim um perfume, para ela, que a mulher pudesse, a mirra, né? Na verdade é mirra, um perfume no casamento, para ela poder se perfumar para o seu esposo. E estando por trás aos seus pés, essa mulher, então, se a gente entendesse estivesse na mesa, estava sentado na cadeira, os nossos calcanhares estariam para trás, mas não é, ele está inclinado com os pés para trás. Então ela chega ali e se assenta ali e ela vai chorando, e ela vai molhando os pés de Jesus com a lágrima dela, no versículo 38, e ela vai enxugando com os próprios cabelos os pés de Jesus. E não só isso, como também ela beijava ali o pé de Jesus e ungia os pés de Jesus com aquele perfume, com aquela mirra, aqui no caso, unguento, né? Bom, ao ver aquela situação, o Simão fariseu, o dono da casa, que convidara Jesus para estar com ele ali, que pediu para Jesus vir jantar com ele, comer com Jesus, ele começa a pensar com ele mesmo no versículo 39. Aí ele começa a questionar o Jesus que está ali, aquele Jesus que ele convidou. Então ele fala assim, bom, se esse for profeta realmente, né, Jesus fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Bom, então nós estamos vendo aqui um Simão, fariseu, um religioso, ele julgando uma pessoa, dizendo que ela é pecadora. Bom, isso aí não era problema dele. Se a pessoa é pecadora ou não é pecadora, isso eu disse para o Franco, não é problema de ninguém. Isso é um problema dele com Deus. É uma situação que ele tem que resolver com Deus, é ele e Deus. E ninguém tem o direito de julgar, como Simão fez e julgou aquela mulher. Nós não sabemos qual é o pecado dela, não sabemos se alguns estudiosos têm razão, que seja uma prostituta, no caso. Não se esquecendo que Raabe, ela era prostituta. E depois também nós temos também uma outra, que é Noemi e Ruth. Ruth, prostituta moabita. E Raabe foi da linhagem de Jesus. Né? Quando o povo de Israel invade Jericó, Raabe ela é livre e ela vai depois participar da linhagem de Jesus, sendo uma prostituta. Não tem nada a ver com a Ruth e Noemi, não. Então, o cara começa a questionar no pensamento dele, não diz nada para Jesus. Mas Jesus está entendendo o que o cara está pensando. Aí Jesus vai e se dirige ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize a mestra. Não sabemos aqui se ele falou, fala aí, meu. Você ainda não é aquele cara que eu pensava que você era. Esse fariseu pensando em Jesus, você não é um profeta. Aí Jesus começa a contar uma história, uma parábola, para poder mostrar para Simão e ele vê a diferença que Jesus vai colocar em uma situação e em outra. E ele começa a dizer, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Bom, um denário é um trabalho de um dia. Então, se um devia 500, ele que devia mais de um ano de trabalho, 500 dias de trabalho para o seu credor. E o outro devia 50 dias de trabalho, que era um denário por dia. Bom, aí Jesus continua a história. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Então, a pessoa que Jesus está falando, ela perdoa aos 2 devedores, nenhum nem outro, nem o 500, nem os 50. Aí Jesus faz uma pergunta para o Simão. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual? Aquele que devia os 500, que devia os 50, qual deles amará mais? Né? E o Simão vai responder a Jesus. Não se esquecendo que essa palavra amarás, ela vem do verbo agape, agapau, né? E ela significa agapecei. Quem agapecei mais? O que deve mais ou o que deve menos? Respondeu-lhe Simão. Bom, aí o Simão responde de uma maneira interessante. Jesus não vai nem ligar pela maneira que ele respondeu. Ele vai dizer assim, suponho, né? Suponho
É lógico que de cara nós entenderíamos que é aquele que devia mais. Mas ele fala, suponho que aquele a quem mais perdoou, né? Aquele que devia mais, né? Suponho, e o perdoou é pleion, né? O mais, né? O mais, pleion. Aquele que mais perdoou. Replicou Jesus, julgaste bem. E então, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher? É interessante que ele pergunta, a mulher está na casa dele, do lado dele, da Jesus, está ele aqui. Está do lado deles ali, e Jesus, está vendo essa mulher? Por que será que Jesus pergunta, você está vendo essa mulher? Nós falamos sobre Bartimeu, um tempo atrás aí, que ele corre e grita por Jesus, e Jesus pergunta para Bartimeu, né? Bartimeu, o que você quer que eu faça? E Bartimeu diz assim, eu quero ver de novo. Então nós entendemos que o Bartimeu já chegou a ver um certo momento da sua vida. E então Jesus pergunta para Simão, você está vendo essa mulher que está dentro da sua casa, que está do nosso lado? Então muitas vezes nós estamos olhando para a pessoa, nós não estamos vendo a pessoa. Principalmente quando nós temos então alguns preconceitos dentro de nós em relação àquela X pessoa. Nós não estamos vendo a pessoa, nós estamos vendo aquilo que ela é exteriormente. E não o que ela é como ser humano, como pessoa. Você está vendo essa pessoa que está dentro da sua casa? Porque os seus pensamentos, Jesus não diz isso, mas os seus pensamentos são em relação de que eu não conheço ela porque ela é pecadora, porque ela é vamos supor, uma prostituta. E ela está tocando o Senhor. Você está vendo essa mulher? Você está vendo essa pessoa? Será que a pessoa que falou com o Franco, ela viu o Franco como quem é o Franco mesmo, como um indivíduo, um ser humano, um irmão dele, uma pessoa que deve ter todo o respeito de quem quer que seja? Todas as pessoas devem ter respeito uma pelas outras. Você está vendo essa mulher? Aí Jesus começa. Porque quando você convidava alguém, antigamente, quando você trazia alguém para a sua casa, quando alguém chegava na sua casa, você tinha que receber bem aquelas pessoas. Aquela pessoa teria que tirar as sandálias do pé dela ali, lá fora na porta. Você daria água para lavar os pés e talvez até também para banhar-se também. Né? Então Jesus vai falar para aquele que o convidou para estar na sua casa. Bom, você não tem, como disseram o Paulo Franco, você não tem Jesus em você, você não tem Jesus na sua casa. E nós estamos vendo aqui que o religioso, que era fariseu, que cumpria toda a lei ponto por ponto, estava com Jesus na casa dele. Mas Jesus vai falar para ele. Vai falar o que para ele? Vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esse tipo de situação, quem tinha que fazer era o escravo da casa que tinha que lavar o pé do convidado, ou de quem chegasse na casa do visitante. Jesus, no texto bíblico, vai lavar os pés dos discípulos. Ele vai lavar, como se ele fosse realmente um escravo, um doulos, um escravo para lavar os pés ali. Então você não deu água para lavar meus pés. Então o cara recebeu Jesus de qualquer maneira. Não, mas eu sou cristão e eu tenho Jesus na minha casa. Bom, você pode ter Jesus na sua casa, mas de que maneira você está tendo Jesus na sua casa? Se você não tem ao ponto o discernimento de respeitar o seu próximo, que é também feito à imagem de Deus. É complicado isso. Não basta só falar, você tem que viver. Esta, que é a mulher, porém, os meus pés com lágrimas os enxugou. E o enxugou com seus cabelos. Lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela e não deu uma toalha, um pano para ser enxugado. Ela enxugou com os cabelos dele. É interessante porque as mulheres judias não abriam, não ficavam com o cabelo solto. E aquela mulher então não podia estar preso e ela enxugar os pés de Jesus. Então ela soltou os cabelos para enxugar o pé de Jesus. Né? Na tamanha compulsão que ela estava ali. Tu não me deste ósculos, né? Ou seja, você não me beijou quando eu cheguei aqui. Que tinha também o costume de se beijar as pessoas. Os italianos fazem muito isso, beijam as pessoas. Os russos também beijam, inclusive até o homem com homem na boca, né? Saudação lá. Então você não me deu ósculo nenhum, não beijou as minhas faces para me receber, não lavou meus pés, não me beijou. Mas ela, no entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Ela não está dando o rosto de Jesus, é os pés de Jesus. No local em que o escravo deveria trabalhar, deveria limpar, é onde ela está. Deitada ali. Tu não me ungistes a cabeça com óleo.
que era o azeite, o óleo que era feito para curar, para massagear. Ele também não deu para, né? Tinha alguns óleos também que eram perfumados e passavam-se na pessoa. Você não me deu óleo, quer dizer, você também não me deu uma coisa que na época também era muito barata. Aliás, era barata. É uma coisa que não era cara, tinha muito azeite, muito óleo. Mas esta com esse bálsamo, com esse perfume que era caro. Geralmente, como eu disse, essas mulheres guardavam para o casamento e era caríssimos isso e muito valor dentro desse negócio, desse alabastro aí, desse material, e quebrava-se isso no dia da núpcia, era uma coisa cara. Então você não deu nem óleo para mim, nem azeite vagabundo aí e caro e barato, mas ela me deu um unguento, um bálsamo, uma mirra cara, e com essa mirra está enxugando, ungindo os meus pés. Ela chorou com lágrimas, enxugou com o cabelo e ungiu os meus pés com esse bálsamo, com esse perfume. Bom, aqui é interessante que tem muita coisa no versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Aqui a palavra é polai, muitos pecados. Se ela tinha muitos pecados, quem é que pode perdoar? E nós vamos ver aqui que só Jesus pode perdoar. Ela tinha muitos pecados. Por quê? E agora ela amou muito. E aqui nós vemos também a mesma palavra, só que é egapense. Lá foi agapensei, né? Aqui também vem do mesmo verbo amar, no caso. Ela egapense, ela amou muito. Amou muito. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, pouco agapa. Então Jesus está fazendo aqui um trocadilho aqui, olha, e mostrando dentro daquela parábola que ele contou dos 500 e dos 50, de que essa mulher tinha muitos pecados. Mas ela amou muito e ela foi perdoado. Ela amou quem? Bom, nós não sabemos se ela amava as pessoas, né? Que ela tinha uma pencha de prostituta e isso não muda a pessoa porque ela seja prostituta, mas o que é o coração, é o profundo. Será que ela amava as pessoas? Será que ela ajudava as pessoas? Ou ali seria, no caso, realmente com Jesus? Será que ela já tinha ouvido falar de Jesus? Será que ela já tinha visto e ouvido Jesus de perto, ela mesma falar? Será que já tinha havido um encontro dela, de alguma maneira, com Jesus? Não se explica aqui, mas ela amou muito. E por ela amar muito, por ela até ser uma prostituta, uma pessoa rejeitada dentro da sociedade, como negro, como gay, como nordestino, como árabe, ela pode amar? É interessante, porque aqui é o verbo agapau. Esse verbo não é um amor eros, não é um amor filia, não é amor estorge. Esse é o amor sublime, é o amor de Deus. Esse é o amor que deveria permear o coração do ser humano, da humanidade inteira. Desde hoje, do século XXI, nesse domingo, até lá quando foi iniciada as civilizações humanas. Esse amor que tinha que estar cheio no coração do homem, porque é o amor próprio de Deus. Ele não está dizendo que ela é filéu-se, que ela estorge, que ela eros, amor sexualmente, o amor o familiar, o amor de amigo. Não, não. Ele está usando o verbo agapau, o verbo ágape. Ela amou muito. Sendo prostituta, quem somos nós para podermos julgar quem quer que seja? E o fariseu estava entendendo o que ele estava falando, né? Então, disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Mas como? Como Jesus pode perdoar uma pessoa que não é digna? Como Jesus pode... Eu sou cristão, eu sou, sei lá, eu tenho minha religião. E como é que eu posso... Ele pode perdoar o outro e eu não sou perdoado? E Jesus então vai para a mulher, ó, você está sendo perdoado dos seus pecados. Né? Então, aqueles que estavam com Jesus, provavelmente, talvez sejam seus discípulos, e também estavam os convidados, o fariseu, que provavelmente também eram fariseus também que estavam ali, e religiosos. Existe uma diferença em ser religioso e ter Jesus na sua vida, e ter Jesus no seu coração, e ter Jesus na sua casa. É diferente, hein? Cuidado, você que é religioso.
eles estavam ali então, os religiosos, cercando. Jesus falou assim, ó, você amou muito e por isso você vai ser perdoado, os teus pecados estão perdoados. Aí eles começam a falar entre eles, os que estavam com ele à mesa, reclinados na mesa, a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus então nem se importa com o que eles estão pensando, nem se importa o que está pensando o Simão, não se importa o que estão falando ali as pessoas, os fariseus, ele se dirige à mulher, porque ele está vendo a mulher. Ele está vendo, na verdade, aquele que o ama, aquele que amou muito. Não importa se foi ele, não sei, ou se foi ela amou outros com um amor sincero, ágape dentro do coração dela, mas ele viu a mulher, ele fez a pergunta, você está vendo essa mulher? E o cara parece que não estava vendo, como muitas pessoas não estão vendo os outros. O outro não está vendo, não tem amor, ágape no coração. E então ele se vira depois do questionamento daquela turma, mas quem é que pode fazer isso? Ele nem se preocupa com isso. Eu não posso me preocupar se o Franco, ele ama a Deus ou não ama a Deus, se ele ama Jesus ou não ama Jesus, se ele faz isso ou se ele faz aquilo. Nós temos que ver que ele é um ser humano. Que ele é digno de ser honrado e digno de ser amado. E Jesus então vira para esse tipo de pessoa que é rejeitada. Ele vira para o franco, ele vira para o homossexual, ele vira para a prostituta, ele vira para o árabe, para o negro, para o índio, para o nordestino. E ele fala para ele assim, ó, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ou seja, vai para dentro da paz. O texto grego nos dá essa ideia, que é também a mesma coisa do grego, do hebraico, também do shalom, da paz. Vai para dentro da paz. Porque a tua fé te salvou. Então você não sabe, eu não sei o que vai no coração da pessoa. E como é que nós podemos então julgar essa pessoa? Como é que nós podemos dizer para ela o que disseram para ele? Que você vai para o inferno. Você não sabe nem do inferno. O inferno agora está vazio, o inferno não tem ninguém lá dentro. Só depois que vai entrar Satanás com seus, segundo a Bíblia, com seus anjos, seus companheiros e outras pessoas. Não tem ninguém no inferno. Então quem é você? Você está vendo a pessoa? Você tem Jesus na sua casa? Você tem Jesus dentro de si? Sabe o que acontece no texto de se eu não me engano, 2 Samuel, no capítulo 9? O Davi, ele está... Eu já preguei sobre isso há algum tempo. O Davi, ele já é rei. E ele, num dado momento da vida dele ali, ele tinha conhecido o filho do seu rei, que era Saul, o neto, na verdade. Conheceu o filho, que era Jonas, e depois ele vai fazer uma promessa a Jonas. E depois que ele está no reino, ele chama lá os seus conselheiros, ministros, e ele pergunta, por acaso existe alguém da casa de Saul? Olha só, Saul foi inimigo dele, mas ele tinha feito um acordo com Jonas, para que eu use de bondade para com ele. Essa bondade é a palavra resede. Nós vimos lá a ágape, que é o amor puro, o amor sincero, e essa palavra bondade aqui é resede. Né? Isso é no capítulo 9, verso 1, em 2 Samuel. E no verso 3 ele fala, será que ainda tem alguém que eu possa usar da resede de Elohim? Ou seja, alguém que eu possa usar da bondade, da benevolência de Deus para com ele. Aí dizem assim para ele assim, olha, tem um cara lá que ele, Mefibosete, que ele é filho de Jonas. Justamente de Jonas, do amigo dele, o filho de Saul, do inimigo dele, Saul. Mas o filho dele, Jonas, era amiguíssimo de Davi. Eles eram companheiros, se amavam. Então o Davi manda chamar o Mefibosete e fala para ele assim, olha, você vai receber tudo de volta que era do seu avô, do seu pai, porque ele tinha perdido tudo, ele não tinha nada. E Mefibosete também era uma pessoa que tinha problema nas duas pernas, era um tipo de um aleijado. E você vai receber. Aí, olha só o que fala Mefibosete para Davi. No tema, no versículo 7, eu vou usar de bondade, de resede para com você. Aí no verso 8 ele diz assim, quem é o teu servo, né, para teres olhado para um cão morto, tal como eu sou como um cachorro morto, e o rei está olhando para mim, quem sou eu para que você olhe para mim?
Aí Davi vai fazer promessas para ele, vai dar tudo que era o avô do pai de volta para ele, e ele vai comer na mesa de Davi, na mesa do rei. Aí no versos 11 vai dizer assim: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Um rejeitado que estava lá, todo mundo pensava até que Davi ia matar ele porque ele era descendente de Saul, ele poderia requerer o reino para ele. Mas Davi foi e acolheu Mefibosete na casa dele e sentava na mesa dele. Isso é resede, isso é benevolência, isso é bondade de Deus. E Jesus está aqui dentro da casa do fariseu, do religioso, do cara que estava esperando o Messias. E ele rejeitou. Esse cara não é profeta nada. E os pensamentos deles eram de ruindade, de maldade, de preconceito em relação à moça que para ele era pecadora. E Jesus não está nem aí com ele e nem aí com os religiosos que estavam na volta dele. Ele estava preocupado com aquela mulher que amava muito. Vê essa mulher? Você está vendo? Você vê essa pessoa? Ela amou muito. E por muitos pecados que ela teve, ela vai ser perdoada. Porque a fé dela, o amor dela, trouxe isso para ela. Que Deus possa então nos mostrar que não podemos só falar de boca para fora. Que nós somos chamados por Deus para nos achegarmos a Ele, para sentarmos com Ele na mesa. Assim como Davi fez com Mefibosete. Quem sou eu? Quem sou eu, um servo, um cachorro morto para ser tratado assim pelo rei? Quem é o Geraldo? Quem é você? Nós não somos mais do que ninguém. Nós deveríamos ter a humildade, a capacidade de humildade para entendermos isso. E que nós não podemos julgar ninguém. Nós temos que falar do amor de Deus. Entendermos esse amor para podermos vivermos esse amor na nossa vida e contagiarmos outros por esse amor ágape de Deus, esse amor puro, esse amor que vem do alto. E então ele nos recebe, e ele entende, ele está nos vendo, não religioso, não de boca para fora, não só vomitando as coisas de boca para fora, não. Mas às vezes você não precisa falar, você não precisa dizer. Os seus atos, aquilo que você faz, prova e mostra quem você é e o amor que você tem no seu coração. Você está vendo? Não estou vendo, mas eu estou vendo. Ela pecou, mas os muitos pecados dela, porque ela amou muito, são perdoados. Aí todos os religiosos, todos aqueles que se julgam melhor do que os outros, que acham que são mais... isso eu estou falando dentro da questão religiosa, mas cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, algumas pessoas se acham dentro, não são todas. Sempre tem os fundamentalistas no meio, e esses fundamentalistas se acham melhor do que os outros. Se você ler a Bíblia, principalmente alguns judeus no caso, e também que tem o Tanar, né? O Antigo Testamento, e os cristãos que têm toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, deveriam ler mais profundamente esse tipo de situação. E os próprios também os muçulmanos que têm o Corão fala muita coisa também que a Bíblia fala também. E fala também muita coisa de amor também. Tem as questões que são puxadas de guerra, de morte, mas tem coisas de amor, de chamar a responsabilidade, assim como o Tanakh, e assim como a Bíblia, e assim como o Corão. Nós não temos autoridade, nós não temos moral nenhuma de falar de ninguém. Nós temos que ter a nossa vida diante de Deus, assim como essa mulher reconhecia, eu creio, quem ela era, mas ela chegou-se aos pés de Jesus. Então, interessante porque nós falamos de Raabe, que era uma prostituta, e a Ruth, que era uma moabita. Ela era um povo estrangeiro, era um povo rejeitado pelos judeus. E ela venceu então ali a bisavó, bisavó de Davi, o rei de Israel. Não dá para entender esse Deus, é muito maravilhoso. Esse Jesus aqui, ele é no caso, eu vou dizer assim, mas não seria o meu ídolo. Porque ele vem falar e ele destrói, ele acaba ali, ele desconstrói todo o argumento, o pensamento, a irracionalidade do ser humano religioso. Ele então vem só com amor e ali ele vai trazendo. Olha, que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe os seus caminhos, a sua casa, a sua vida, seus parentes, o seu futuro, e que nós possamos aprender com Jesus a ver as outras pessoas. Ver esta mulher, ver este homem, ver esse negro, ver esse nordestino, ver esse índio, ver esse homossexual, quem quer que seja, ver esse árabe, ver os rejeitados, ver o imigrante,
o amor, Deus está vendo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.